Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, o tempo todo, amém? Irmãos, Deus tem sido fiel e tem sido bom com as nossas vidas. Eu quero dividir com você, eu tenho pensado nisso e Deus tem me desafiado numa palavra cujo tema é posicionado para o crescimento. Quando nós olhamos, e esses dias eu compartilhei isso com alguns irmãos aqui, olhamos para a história da humanidade, sempre houveram momentos difíceis, momentos de crises, momentos de fome, momentos de guerras, de epidemias, de pandemias, dias complexos sempre foram presentes na história da humanidade. O que nós estamos vivendo hoje não é nada novo. Agora, uma das coisas que Deus tem salientado, deixado em letras garrafais nos meus olhos, é que sempre em tempos complexos, teve gente que avançou, teve gente que cresceu, teve gente que experimentou coisas diferentes, apesar da circunstância e do momento que eles estavam, das condições em que eles estavam vivendo. Quando eu penso nisso, eu entendo que uma das coisas que possibilitou pessoas ao longo da história viver coisas extraordinárias foi o posicionamento que essas pessoas tiveram em momentos difíceis. A forma com que eles se relacionaram com os eventos, a forma com que eles interagiram com as coisas que aconteciam à sua volta, foram fatores determinantes para o sucesso, para o crescimento, para a superação, para vencer aquela dificuldade, vencer aquele momento difícil. E quando eu penso nisso, eu acredito que isso não é diferente nos nossos dias. E somado a isso, existe um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Um chamado de Deus que começa lá em Gênesis. Eu pedi para a irmã se separar, acho que vai aparecer alguns textos para você. Mas desde o início, em Gênesis capítulo 1, quando você olha lá, Gênesis capítulo 1, quando tem a narrativa de como nós somos gerados, desde o início, Deus diz, dominai, sujeitai, diz, façamos o homem, ele diz, e este homem, ele não simplesmente vai passar pela vida, não simplesmente vai estar aí, tá, estou indo, como diz a canção popular, deixa a vida me levar, não, o projeto de Deus, desde o início, ele diz, domine, conquiste, sujeite, faça diferença, influencie, marque o seu tempo, marque a sua geração. Há um chamado de Deus no sentido de que eu e você, o homem avance, conquiste, exerça um papel, e este papel fundamental no crescimento, no avanço e naquilo que nós experimentamos. E talvez alguns poderiam pensar que esse chamado de Gênesis, quando fala de dominar, multiplicar, sujeitar, tenha se vencido, ou tenha sido revogado, abandonado. Não, substituído também não. Este princípio continua ativo, vigente, se fôssemos falar numa linguagem jurídica, está valendo. São ideias de Deus que não foram abandonadas, nem substituídas ou alteradas, ainda estão valendo para mim e para você. E pasmem, mesmo ou independente das condições circunstanciais que eu e você possamos estar vivendo. Paulo, de forma clássica, escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, se você quer acompanhar a leitura, eu não sei se os irmãos podem colocar aí para a gente gente vai acompanhando, que facilita os irmãos na leitura. Olha o que Paulo, de uma forma tão tremenda, ele fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério. Ele não apenas operou uma obra na minha e na sua vida, Ele não apenas está realizando algo fantástico nas nossas vidas, mas este algo maravilhoso também passa pelo viés de que não apenas faz em nós, mas quer fazer por intermédio das nossas vidas, o que me faz entender que o chamado de Deus, aquele lá que nós lemos em Gênesis, continua vigente para mim e para você, ainda está ativo, ainda vale para os nossos dias, vale para as nossas vidas. E olha o que ele continua dizendo, Paulo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E ele diz, não importando aos homens as suas transgressões, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E aí ele, aqui de uma forma fantástica, ele parece que ele fecha com chave de ouro. Ele diz, de sorte que eu e você, aos olhos de Deus, somos considerados nessa terra, representante dEle, quando Ele diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, rogasse ao mundo, clamasse a esse mundo, que ele se reconciliasse com Deus. Em outras palavras, Deus está fazendo coisas fantásticas, mas Ele usa pessoas. Este é o ministério sacerdotal. Irmãos, essa palavra tem reverberado na minha mente desde que eu acordo há semanas. E ser sacerdote de Deus significa assumir o papel de conexão. Eu vou dizer para você de novo. Ser sacerdote significa assumir o papel de conexão entre os céus e a terra. Ser embaixador significa ser aquele que pega o reino do céu e diz, eu estou aqui. E o interessante é que toda embaixada, embora num lugar diferente do seu território, ali também é considerado território daquela nação. Então Deus está dizendo, ei, você é o ponto de conexão para estabelecer o meu território onde você está plantado, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na pandemia, fora dela, com dinheiro, sem dinheiro. Você é a conexão do céu e a terra. Você está entendendo? Deus está dizendo, ei, mas para que isso se cumpra, Ele apresenta algumas exigências, alguns pré-requisitos, que tem que estar presentes na minha e na sua vida. Podemos aqui fazer uma lista de vários, eu queria citar só 2 nessa noite, ou que sabe só 1. Mas quando eu olho para isso, quando eu vejo o que está acontecendo, é como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você, e Deus está louco para fazer coisas fantásticas, Ele só está esperando que você e eu assumamos o papel, o lugar que Ele já desenhou. Eu nem preciso perguntar como, eu nem preciso perguntar onde, eu só preciso dizer, eis-me aqui. Eu só posso dizer, Senhor, eu estou aqui. Manda lasca, pisa fundo. Põe para derreter o negócio. Ele está louco para fazer coisas fantásticas. Você está entendendo, irmão? Dá um glória. Ó, você está de máscara, a glória dá para dar, viu, irmão? Deus está louco para fazer coisas, mas este posicionamento é importante. E uma das coisas que eu penso, e Deus ministrou meu coração, que nós precisamos ter, quem sabe é aqui que nós vamos ficar: coragem. Às vezes a questão não é nem fé, que às vezes tem fé, mas não tem coragem para implementar as ações que irão reproduzir aquela fé. O que Deus está dizendo, que Ele está à procura de gente que tenha coragem. E quando eu fui olhar, eu vou pesquisar o que é coragem. A coragem é uma palavra composta quando nasceu. Esta cor é o mesmo prefixo da palavra coração. E quando surgiu a palavra, era cor de coração, de cardia, com action, de ação. Então, em outras palavras,
era um coração com atitude, um coração com ação, um coração posicionado. Coragem é aquele camarada que tem um coração de atitude. Atitude para enfrentar, é um ânimo para enfrentar a dor, a adversidade, o problema, a porta aberta, a porta fechada, o momento bom, o momento ruim, o momento solitário, o momento no meio da multidão, quando tudo dá certo ou quando tudo parece que fechou para a gente. A coragem é fator determinante de atitude, de enfrentamento com os eventos da vida. E quando eu penso nisso, se nós observamos pessoas ao longo da história, que poderíamos classificá-las como pessoas bem-sucedidas, pessoas que deram certo naquilo que fizeram, naquilo que se envolveram, que gastaram a sua vida, nós vamos perceber e vamos encontrar nessas pessoas o posicionamento corajoso, um coração que tinha uma atitude diferenciada. Às vezes é possível ver a coragem em momentos de guerra, conflito, heróis de guerra. Pessoas que no meio do caos da bala cruzada tiveram uma atitude que fizeram romper, que trouxeram livramento para suas tropas, que trouxeram vitória para a sua batalha. Mas isso não é apenas mérito ou presente apenas restrito a heróis de guerra. Quando você vê homem e mulher líderes, embora não combatentes de guerra, você vai descobrir que eles também são homens de coragem, pessoas posicionadas. E aí eu lembro do texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus fala com Pedro. E quando Jesus fala com Pedro, ele começa falando com Pedro assim: ei Pedro, é isso que te digo, sobre esta rocha. E qual era a rocha? O posicionamento, a atitude de Pedro em relação ao que estava acontecendo. Começaram a perguntar muitas coisas e Pedro se levanta no meio e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele tem uma postura, uma atitude corajosa de expressar o que de fato ele cria. É um posicionamento ousado e Jesus olha para ele e diz: Pedro, gostei do teu posicionamento. Ele diz: sobre estas convicções eu vou edificar a minha igreja. E aí no versículo 19, ele coroa este momento com Pedro dizendo assim: Pedro, essa atitude, ele diz lá, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. E ele diz: e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. É como se ele estivesse dizendo para Pedro: Pedro, se tu for um homem de coragem, a teu posicionamento vai ativar manifestações que resultarão em crescimento, que resultarão em conquista, que resultarão num tempo abençoado. Por isso, Pedro, tenha coragem. Agora, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão, tinha um segredo. Não é que Pedro ia ficar entrincheirado, esperando que o diabo viesse. Não que Pedro ficasse entrincheirado, esperando que o inimigo viesse bater na sua porta. Quando diz que as portas do inferno, não eram as portas de Pedro. Era do inferno, significa uma atitude de Pedro ousada de ir, de combater. E só vai, e só combate quem tem coragem, atitude, posicionamento, postura na vida. Mas em que o Senhor está falando? Em tudo, querido. Aplique no seu casamento, ele vai dar certo. Aplique na sua vida profissional, ela vai dar certo. Aplique no seu relacionamento com Deus e o céu vai descer. Porque Ele espera homens e mulheres que tenham a coragem de dizer: Senhor, está doendo, estou batendo a porta. Senhor, não está dando certo, tem misericórdia, faz um milagre. É de gente que tem a coragem de se posicionar e de pagar o preço. Coragem, coragem, coragem. Ele começa a ministrar, ele está dizendo: quando Pedro tiver a coragem de ir, nem o inferno fica na frente. Você está conseguindo entender do que eu estou dizendo? E nesses dias eu tenho dito assim: Carlos,
Se você entender isso, ninguém mais te segura. Se eu e você, de fato, não só ouvimos, mas permitimos ou entesouramos no nosso coração tais palavras. Mas é a Cristo, passa por cima. Mas é o passa por cima. Mas enterraram meu nome com costuraram na boca do passa por cima. Você entende? Não tem mais nada. Ele diz, não vai prevalecer, não vai ficar na sua frente, porque um coração que tem atitude corajosa de enfrentar a vida, ele provoca um movimento, uma reação nessa terra. Quando eu tenho pensado nisso, eu vejo que Deus tem ministrado estas coisas no meu e no seu coração. Deus gosta de gente posicionada. Por isso você vai escutar lá no livro de Apocalipse dizendo que os medrosos vai ficar do lado de fora. Você pode até errar e entrar. Você pode até não saber tudo e entrar. Você pode até não ser perfeito e entrar. Agora, se for covarde, fica do lado de fora. Deus está dizendo, eu gosto de gente que assume o risco, enfrenta os desafios, as dores, tem um coração que tem ações diferenciadas. E ele fala de uma perspectiva de coragem. Agora essa coragem, queridos, eu comecei aqui a ver vários textos e ver toda prova, porque se tem que ter coragem, tem desafio, e todo desafio começa primeiro aonde? Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Porque todo desafio começa com uma batalha dentro do meu coração. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Dou um passo ou não dou? Eu acho que não é para mim, não, acho que é para mim. Você já percebeu isso? Que a gente está no meio dos dilemas da vida, do cotidiano, e a gente diz, não, acho que não. Eu vou fazer, não, acho que ainda não é meu tempo. Não, acho que tem gente mais capacitada. Então ele está dizendo para mim e para você que essa coragem primeiro começa quando eu entendo que tem um conflito dentro de mim. E se essa batalha não é vencida dentro do meu coração, eu não venço do lado de fora. Por sinal, eu nem dou start do lado de fora. É como se ela não existisse. E tem algumas coisas que eu estou pregando aqui para os irmãos e Deus está dizendo, chega em casa e vê se arruma isso aí, né? Chega em casa e vê se bota em movimento aquele negócio lá, né? Vê se tira da gaveta. Vê se começa. Até quando você vai ficar esperando? E aí a gente já começa, Deus, eu acho que eu não tinha que ter vindo nessa mensagem. Não, Deus diz, tu tinha que ter vindo. E quando nós pensamos nisso, eu começo a olhar aqui, e uma das coisas que Deus ministra ao meu coração então, que coragem não é ausência de medo. Tem gente corajosa e com atitude que vai tremer a perna igual os outros. Mas qual é a diferença? É que mesmo com medo, ele é e faz o que ele tem que ser e o que tem que fazer. Ele diz, eu estou me borrando de medo. Mas eu vou. Eu não sei o que vai dar. Eu até estou meio desconfiado, mas eu vou. E agora, o que eu vou fazer? Então ele está falando que gente que vence essa batalha entende que não pode ser conduzido pelo medo. A gente acha assim, então se eu não sentir nada, então é porque é de Deus. Não, às vezes você vai sentir um pavor, um pânico, e também é de Deus. Porque não está relacionado a isso. Então quando eu começo a olhar para essas coisas, e uma das provas que eu vejo, o que é fazer o que eu tenho que fazer? É sair do terreno conhecido e navegar em novos mares. Irmão, coisa boa a gente ficar fazendo aquilo que a gente já sabe. Sim ou não? Alguém vai mostrar na sua casa o que você faz. Vou fazer aquela receita que eu já sei. Eu vou fazer aquele bolo que eu já sei. Por quê? Porque você já sabe.
E onde a gente já sabe, a gente fica tranquilo, confortável, descansado. Mas o que Deus está nos chamando, dizendo: ei, vá a novos mares. Faça o que você não fez. Lembra da história de Pedro? Todo mundo fala que Pedro caminhou pelas águas e afundou. Pá, Pedro afundou. Mas o interessante não é que Pedro afundou. O interessante é que diz que tinham 12 homens no barco. E só Pedro teve coragem de dizer: eu vou andar nesse negócio. Eu vou fazer o que os outros 11 não têm coragem para fazer. Todos acreditavam em Jesus, mas ninguém teve coragem de pular no barco respondendo ao chamado de Jesus. Todos acreditavam em Jesus, mas só Pedro teve coragem de responder ao chamado de Jesus. Está entendendo o que é coragem? É esta coragem de sair daquilo que você já conhece. É mais ou menos o que aconteceu com Davi, quando foi enfrentar Golias, 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo vinha de espada e diz: mas eu vou ir contigo, agora vai ser aí, não precisa de espada, não precisa de nada, o Senhor é comigo. Mas é metido. Todo o exército cria em Deus, era o exército do povo de Deus. Mas quantos daquele exército tiveram coragem para ir lá e encarar o grandão? Davi diz: deixa para mim. Ele fez aquilo que os outros sabiam, mas não tinham coragem de fazer. Quando eu fico pensando nisso, olha, dá vontade até de dar uma paradinha aqui, porque eu acho que o negócio vai pegar para a gente. Por quê? Porque depois dessa palavra, e você voltar para casa e for o mesmo, você está enroscado. Porque Deus está dizendo: cara, bora, estou só estou esperando o Davizinho pular diante do grandão dizendo: vai cair. Quando nós começamos a perceber essas coisas, quando nós falamos deste conflito e disso tudo que acontece dentro da gente, para destravar o nosso medo, eu vou dizer uma coisa que hoje estava procurando algumas coisas e achei uma fotinha, um post que tinha bem antigo. E nesse post dizia assim: todo gigante me apresenta a mim mesmo. Quem eu sou e se sou. Que quando veio o gigante na vida de Davi, o que aconteceu? Davi não estava olhando o gigante, Davi estava olhando o que tinha dentro. Às vezes as crises, as dificuldades, os problemas que eu e você nos metemos, ou a vida nos empurra em alguns momentos, na verdade é só para revelar o que tem dentro de mim e de você. Para que, se porventura não tem o que deveria ter, nós possamos dar o start nessas coisas nas nossas vidas. Possamos movimentar, começar um exercício diferente. Quando eu olho para a vida de Davi, Davi foi apresentado. E o interessante, glória a Deus, irmão. Eu achei que ia estar quente, frio, aliás. Botei um blusãozinho. Estou suando. Terceira idade não é fácil, né, irmão? Quando a gente começa a olhar todas essas coisas, eu vejo o agir de Deus, ele se apresenta, o gigante me apresenta a mim mesmo, para revelar, seja bom ou ruim o que tem dentro de mim. Agora, quando isso é revelado, é ruim ou é bom? Se você descobre que é um medrosão, é ruim ou é bom? É louco de bom. Porque se eu descubro que eu não sou, então eu vou começar a dar um jeito de ser. Se eu descubro que eu não tenho, eu vou dar um jeito para ter. Então, na verdade, ele está me apontando. E, queridos, eu vou dizer um negócio para você. Às vezes o inimigo, o capeta, faz um papel bota bom para nós. Porque quando ele te acusa, na verdade, ele está dizendo: ó, aqui está a falha. Está te dando a oportunidade de consertar. Então, quando nós olhamos para isso, a gente percebe que Deus está trabalhando de uma forma a nos levar a algo interessante e tremendo. Porque, agora,
se por um lado a batalha começa internamente, ela não fica lá. Porque quando eu começo a batalha, eu começo lá dentro de mim, não, mas eu vou, não vou, não, mas eu vou vencer esse ano, não, mas não posso, eu não consigo, se eu tenho misericórdia, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu consigo, eu acho que eu não consigo. E aí você vai, nasce a criança. E às vezes tem umas criancinhas meio cabeçudinha, demora para nascer, e dá trabalho. Às vezes como é que é aquele que pega lá como? Esse aí. Aquele que pega assim na cabeça da criança e diz, sai, benção. Às vezes o que eu olho é que na verdade, quando Deus nos leva a momentos como esse, essa batalha interior, na verdade, ela não fica confinada lá. Porque quando eu dou um passo, eu acabo contaminando e influenciando todo lugar onde eu vivo, sim ou não? Diz que Davi, quando dá uma pedrada, pega a bolinha, derrubou o gigante, todo mundo ficou grandão naquele lugar. Que todo o exército de Israel corre em direção ao inimigo e vence. Por que eles venceram? Porque eles tiveram a ação, lembra o que é coragem? Eles tiveram a atitude de dizer, você, e o cara, agora acho que aconteceu algum negócio, e eles, pum. Então quando eu me movimento na minha casa assim, a minha casa é afetada. Quando eu me movimento na igreja assim, a igreja é assim. Quando nós como igreja nos movimentamos na cidade, a cidade diz, epa! Então nós precisamos entender isso. E a segunda coisa, eu vou terminar aqui, deixa eu ver aqui meu horário, estou no horário. Tenho 5 minutos. O que eu quero aqui, segunda coisa, depois acho que a gente pode dar cenas dos próximos capítulos. Segunda coisa que eu vejo da coragem, primeira, começa aqui dentro, para revelar algumas coisas e para tratar. Mas quando eu trato, ela sai e ainda abençoa outros. Por que eu preciso vencer essa batalha e começar com ações importantes de rompimento, de ir, de superar? Por quê? Eu coloquei aqui para mim assim, a minha vida e a sua somente se expande na proporção da sua coragem. Você entendeu? Você só vai crescer e só vai avançar no nível e na proporção que você tem coragem de avançar. Se você tiver coragem de botar o pé no mar, ele abre. Mas e se eu tivesse só coragem de chegar até a beirinha da praia? Ele não abre. A minha vida e a sua, ela vai chegar no nível que eu concebo dentro do meu coração, que eu creio. Por que Davi venceu o gigante? Porque ele diz assim, esse gigante não vai sobreviver até o fim do dia. Está pensando o quê? Vai afrontar o meu Deus? Vai cair. Ele concebeu dentro dele a possibilidade de ir além. Enquanto a situação puxava ele a quem? Eu e você só vamos avançar e crescer, expandir na proporção daquilo que nós cremos. Em outras palavras, o medo restringe, castra, cerceia a minha e a sua vida. E sabe qual é o grande problema? A segurança. Às vezes nós buscamos segurança. E alguém diz que todo grande empreendimento é abortado pela segurança que queremos ter. Não queremos correr o risco. Não queremos pagar o preço. Por isso a Bíblia diz, se credes, verás a glória de Deus. Se você tiver uma convicção diferente de si, vai ver, vai acontecer. Olha aí para esse irmão e diz assim, ele falou para você isso. Olha com um olhar de profeta, sabe aquele olho que sai uma chispa de fogo assim, pá! Se você e eu, agora imagine se nós coletivamente nos posicionamos e dizemos, e esse ano é o meu ano. O que não vai acontecer?
Mas pastor, acho que o senhor está desinformado, parece que vai ter até bandeira vermelha. Pode ser roxa, laranja, preta. Quando tem no meu coração, Deus está disposto. Lembra que nós falamos antes? Tem projetos que Deus quer fazer. Só está esperando alguém que diga, estou aqui, Senhor. Elias orou e a chuva parou. E ele orou de novo e caiu um aguaceiro. O que ele está dizendo? Que até mesmo a natureza está dizendo, vai, que estão contigo. Quando nós estamos posicionados nas coisas do Senhor, Deus conspira com tudo para que vá acontecer. Mas isso tem que estar vencido aqui dentro. Por isso eu cresço na proporção. Agora a coragem, se o medo restringe, a coragem tem efeito contrário. Abre portas, abre um leque de oportunidades, te mostra horizontes diferentes, possibilidades diferentes, coisas, vivências novas. Davi olhou e disse, se eu vencer esse gigante, o rei disse que vai me dar a filha dele para casar. Gostei. Perspectiva nova. E aí um cara tocou ele e disse, não, mas não é só isso, Davi. Diz que não vai pagar mais imposto. Não vai pagar mais imposto de renda, nem tributo, ICMS, nada. Está ficando bom. Ele está posicionado olhando o que vai vir. Possibilidades. E eu acredito, irmãos, que hoje nós precisamos, como igreja, redescobrir estes caminhos. Como indivíduos, como cidadão do céu, eu preciso redescobrir esse chamado, esse sacerdócio. Se eu sou o ponto de conexão entre o céu e a terra como sacerdote, eu preciso descobrir ou redescobrir a minha função e a minha tarefa. E quando eu redescubro, quando eu entendo, eu me movo. A minha funcionalidade é diferente, a minha manifestação é diferente, o meu agir é diferente. E aí a coisa fica diferente. Quando nós pensamos nisso, eu quero terminar aqui. Fazendo algumas perguntas para você guardar no seu coração e responder. Elas são chaves para você. Como você tem lidado com o medo? Você não precisa dizer para mim, diga para você. Como você tem lidado com o medo? Medo de quê, pastor? Medo disso, medo daquilo, medo de ter dinheiro, medo de não ter, medo de estar sozinho. Vou morrer solteirão, Senhor, vou casar, não vou morrer solteirona, se o Senhor vai me dar um filho ou não vai. Medo, vai botando aí. Como você lida com esse aspecto? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque diante dessa pergunta você tem que responder. Esse medo me domina? Ou eu domino esse medo? É ele que dita como vai ser? Ou eu que mesmo batendo meus cambitos de medo, vou dizer para ele, estou com medo, mas você não me segura, eu vou te patrolar, porque as portas do inferno não podem ficar na frente. É por isso que nós devemos responder essa pergunta. Como você tem lidado com medo? Tem uma porção de gente que tem sucumbido diante dele. Às vezes não vamos além, não é porque a porta não abre. Porque conforme a palavra, a porta é nós que chutamos. Parece meio grosseiro. Mas às vezes Deus diz, olha, bota o pé que ela vai abrir. Ah, botar o pé, seu, então tá. Ya! Segunda pergunta. As experiências de tensão fazem parte do teu cotidiano? As experiências de tensão fazem parte do seu cotidiano? Porque todo aquele que vai romper em alguma área,
Ele vai sentir a tensão do larga, puxa, deixa disso, para, vai, não vai. Essa tensão, ela está presente. Mas pastor, isso não tem acontecido na minha vida. Pode ser a ausência dessa tensão. Escute, a ausência dessa tensão pode ser um indicativo de que você já recuou tanto que já não sente mais o medo. A falta de tensão pode indicar que você recuou. E já recuou tanto que já diz, não, vou aqui ficar no meu cantinho, deixa eu aqui, não mexe comigo, me deixa quietinho, Senhor, me faz invisível. Porque todo aquele que vai romper, irmão, todo aquele que vai avançar, como é que ele fica, irmão? Em pânico. E será que vai dar? E não vai dar? E agora que eu comprei? E agora que vai fechar? E agora é a bandeira essa? E agora aquela bandeira? Jesus tem misericórdia. Eu vou para a oração e eu brigo diante do Senhor. Digo, Deus tem misericórdia. Senhor, me preserva, me guarda, Senhor, me dá força, me renova, me reveste. Senhor, é agora, Senhor. Eu não vou recuar, mas Ele está chegando, Senhor. É assim que a gente inventa. Agora, se não tem essa tensão, pode ser que eu já entrei para uma zona tão confortável que eu estou dormindo com um ursinho de pelúcia, dizendo, deixa assim que tá bom. E às vezes não adianta ter ursinho de pelúcia, maninho. No meio do fogo cruzado, tem que pegar a espingarda, botar o pé na estrada e dizer, é agora. É assim que muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Pastor, o senhor está falando em que área? Profissional? É. Mas o senhor não estava falando da família? É também. Mas o senhor não disse que era na vida com Deus? Também na vida com Deus. O que mais, irmão? Fala aí que vai ser aí. Isso está relacionado a toda a estrutura da minha vida, não importa a área. Terceira pergunta e eu termino. O que você terá que mudar para desenvolver um espírito corajoso? O que você terá que mudar para desenvolver um espírito corajoso? Dá uma avaliada. Vai para casa hoje. Anota, amanhã faz um mate, pensa, leva no seu coração essa palavra, medita nesses dias nisso que a gente está falando. O que eu tenho que mudar? Será que eu não teria que mudar algumas desculpas? Ah, é que eu não tenho tempo. Bom, agora tem a pandemia, todo mundo tem tempo. Então já caiu esse argumento. Ah, é porque eu não sou capaz, então vai te capacitar. Ah, mas é que isso aí é impossível de acontecer. Quem disse? Eu tenho que vencer as desculpas e as escusas que o meu coração desesperadamente tenta dar a cada dia que eu levanto. Eu tenho que mudar as desculpas. Se era uma vez que Alexandre o Grande descobriu que nas suas tropas tinha um soldado chamado Alexandre. E ele disse, tragam-me. E veio aquele soldado, sabe aquele, o mocorongo? Tudo desgandenhado, tudo meio mal ajeitado. Ele disse, sou eu, Alexandre. Ele disse, não, então faz o seguinte, ou muda de vida ou muda de nome. Porque com o meu nome um camarada desse. E às vezes a gente vai precisar vencer algumas coisas, a gente ou muda de nome, ou muda de atitude. Como diz o gaúcho, dá uma olhadinha para a pessoa, só olha para a cara que ele está fazendo. Mas para te saber a cara, olha no olho, ele faz assim, chega a dar uma olhada para os lados. Olha na cara dele.
É uma bênção, né? Irmãos, temos que vencer ou mudar as desculpas, ou então mudar as nossas ações. Esse era o primeiro requisito. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Vamos orar? Posicionado para crescer. Posicionado para crescer. Essa é a palavra, essa é a chave. Posicionado. Como? Com coragem. Mas eu estou com medo, não importa, vai igual. Mas eu não tenho bem certeza, querido, vai descobrindo no caminho, vai embora. Mexe, começa, inicia, mas eu não sei onde vai acabar. Descobre na caminhada, te vira. Comece a falar com o Senhor agora. Há um desígnio, há um propósito. Esse não mudou desde o início, de Gênesis ao Apocalipse. Deus continua falando, Deus continua dizendo: eu estou à procura de gente que marque o seu tempo, que marque a história, gente posicionada. Que o Senhor te Fale com Ele.